Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao segundo dia do Summit Somos 2020, Somos Digital. Ontem nós tivemos um bate-papo com o professor presidente da Somos Educação, o Mário Guio, que foi muito legal, aliás, e a oportunidade de assistir à palestra interessantíssima do neurocientista Billy Nascimento. E hoje nós começaremos o nosso dia com as salas de oficinas dos selos. Na próxima hora, vocês poderão conhecer mais sobre as marcas, enviar as perguntas que a gente sempre pede e obter informações com os consultores através do chat de perguntas. Vocês podem acessá-lo selecionando o botão de perguntas na lateral esquerda da sua tela. E se você estiver lá no seu celular, habilite esse menu no botão Abrir Opções, que está embaixo da tela. Fácil. Caso o link da internet falhe, nós pedimos para que você atualize a página do seu navegador para que a transmissão volte ao normal. Então façam as suas perguntas, conversem com os consultores, eles estarão à disposição para atendê-los sempre. As respostas das perguntas feitas ontem, que ainda não foram respondidas, serão dadas ao longo do dia. E na sequência, vocês voltarão para a plenária virtual, onde nós teremos uma palestra com a gerente de soluções complementares, a Morgana Batistella. O encerramento com Miguel Zarvos e a premiação dos que mais interagiram ao longo do evento. Agora vão começar as apresentações, os conteúdos nas oficinas das marcas. A gente se encontra daqui a 1 hora na plenária virtual. Até mais! Olá, pessoal, sejam bem-vindos à Sala Pitágoras, né? É um prazer estar com todos aqui. Eu sou Fabrício Vieira, diretor pedagógico de sistemas de ensino aqui na Somos Educação. Tá? É um prazer estar aqui com todos e nós, ao longo dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, nós vamos conhecer um pouco da essência Pitágoras, né? A essência com seus conteúdos, com seus serviços, né? E que isso faça parte aí dessa nossa 1 hora que nós estaremos aqui juntos. Muito bem, né? É muito importante nesse nosso encontro, caso a nossa conexão seja interrompida, né, que vocês possam continuar na sala aqui conosco. Nós temos uma equipe técnica imensa aqui trabalhando conosco, né, e restabelecerão de forma bem rápida a nossa conexão. Então, não saiam da sala, né, caso a nossa conexão ela caia. Além disso, nós estamos com a nossa equipe de consultores e assessores pedagógicos também conectados aqui na nossa sala. Então, enviem as perguntas aqui no nosso chat para que vocês possam interagir conosco ao longo aqui dessa nossa conversa, né? E, além disso, algumas questões podem ser tratadas após o encontro, né? Então, nós estamos aí, vocês estão em contato com a equipe comercial, também nós temos toda a equipe de assessoria pedagógica que poderão estar com vocês ao longo do após o nosso encontro, tirando todas as dúvidas e esclarecendo questões que talvez nessa 1 hora ainda ficaram para aprofundar um pouco mais. Muito bem, pessoal, o que é o Pitágoras, né? Qual é a essência que nós temos para esse sistema de ensino? Vamos conhecer um pouco. E para isso eu trago aqui uma imagem inicial, que é uma imagem de uma pequena, né? Olha só, é uma imagem aqui de uma pequena, né? A pequena Helena, que nesse momento aqui, ela está interagindo com a sua professora, desenvolvendo a atividade conectada. Né? A pequena Helena, né, aqui ela tem 3 anos, né, a atividade ela estava trabalhando com formas geométricas, com um grupo pequeno de crianças e também com um tempo, né, determinado durante essa atividade. Por que eu trouxe, né, essa questão logo no início da nossa conversa, para que depois a gente possa pensar e ter o raciocínio todo dentro dos conteúdos do Pitágoras, né? Acho que o primeiro ponto é porque
a todo momento, e aqui nós estamos falando, eu estou falando, né, de uma criança que durante o período, que é o período, né, que nós estamos aqui em isolamento, né, está tendo algumas atividades, que são atividades orientadas com a sua professora, né, nesse caso específico, todos nós aqui estamos atentos a esse movimento que foi, né, que está acontecendo com todas as escolas. E esse movimento que está acontecendo, né, ele parte tanto, né, do estudo e das análises que ontem, né, nas palestras de ontem foram tratados, né, tanto com o nosso presidente, com o Mário Ghil, quanto também com o Billy Nascimento, né, que é a questão de como que a neurociência pode nos ajudar a compreender e produzir, a compreender o funcionamento do cérebro e, consequentemente, desenvolvermos metodologias e propostas adequadas para todos os nossos alunos. E aqui, especificamente nessa imagem, eu trago justamente para que a gente possa entender que a velocidade, né, da adaptação, a velocidade desse movimento que nós temos, que é um movimento de adequação em qualquer natureza, né, em qualquer eventualidade que a gente tenha vivido, passa a ser necessário ter esse olhar especializado com toda a equipe aqui no Pitágoras e na Somos Educação. Por que isso, gente? Porque se nós não estudarmos, aprofundarmos, conhecermos, buscarmos inovação, buscarmos nos desafiar a todo momento, sem dúvida, as nossas metodologias, os nossos recursos, eles não estarão conectados com a escola de vocês. E é por isso que eu trago aqui na próxima tela, né, é uma afirmação, mas ela tem uma provocação que eu faço para todos vocês, que é a sua escola, né, a sua escola, de todos vocês aqui que estão aqui conectados conosco, né, a sua escola está pronta para grandes conquistas? Porque se ela está pronta, né, para olhar para frente, para o futuro, de enfrentar os desafios que nós temos constantemente, né, com as escolas, vocês estão na sala correta, né? Por quê? Porque de fato a equipe toda focada em Pitágoras toda a equipe está constantemente buscando melhorias, inovações e buscando se aprimorar a cada momento. Mas muito bem, a partir desse contexto, né, nesse momento que nós vivemos, né, estamos vivendo a pandemia, rapidamente nós nos reinventamos. E como? Vamos seguir aqui adiante. O primeiro ponto é entender dentro da história e como a história faz a gente chegar até agora e como a gente enfrentou essa situação de pandemia. Inclusive, eu trago aqui no contexto todo da pandemia, né, eu trago para vocês, primeiramente, a lógica, que é a lógica digital. Então, eu discorro pela história e passo em seguida pela lógica digital. Mas falando especificamente aqui da história, a rede Pitágoras, como ela foi formada, né? Em 66, né, então nós já estamos falando há mais de 50 anos, né, há um grupo de professores, né, focados em curso pré-vestibular, né, buscaram se organizar, fundaram, né, o Pitágoras, né, dentro do conceito dessas aprovações, né, no curso, e a partir, né, desse momento toda a história foi construída. Então, com os excelentes resultados que eles obtiveram em 66, já em 70 eles fundaram o colégio. O colégio nasceu em BH, né, e a partir desse nascimento do colégio, toda a trajetória e história da rede foi construída. Passado 10 anos, depois de muito aprendizado e muita experiência com o colégio, né, a Rede Pitágoras ela fez parcerias, né, com algumas grandes empresas do país. Um exemplo é a Vale. Né? E a Vale, como Embraer e outras empresas, eles têm alguns colégios que são mantidos por eles. Então, ele é mantido pela Vale, né, ele é mantido pela empresa, né, mas administrado por nós. Então, olha só que interessante, né? A partir da década de 80, então a rede Pitágoras, né, a equipe Pitágoras, começou a se debruçar, né, sobre essas escolas, fazendo a gestão, trazendo a metodologia, implantando a proposta pedagógica, né, dentro dessas escolas mantidas por empresas privadas, né?
de acordo com o momento, até pública, né, como é a antiga Vale. Né? Mas no caso, a partir dessa década de 80, tudo foi se consolidando. E a rede Pitágoras, né, que foi a implementação de um modelo de rede, né, que pudesse ser expandido para todo o Brasil, foi a partir de 96, com a criação do projeto pedagógico em 97, e aí sim nós crescemos e começamos o crescimento e parceria com escolas do Brasil todo. Ou seja, uma história com mais de 50 anos e que já tem mais de 20 anos focada em parcerias com escolas privadas do país todo. E hoje, como que nós estamos, então, né, a partir dessa introdução da nossa história, para que vocês possam compreender que é um projeto que ele já tem um projeto com muita responsabilidade, né? Um projeto qual até agora, né, nós formamos aí já um número muito significativo, são milhares de alunos, né, formados na metodologia Pitágoras. E é por isso que aqui na próxima imagem eu mostro para vocês, né, como que nós estamos hoje. Então, olha só, hoje nós temos, são mais de 600 escolas distribuídas pelo país todo. Ou seja, são mais de 220 mil alunos, né, que estudam com a nossa metodologia. Ou seja, né, como eu trouxe inicialmente, que é um olhar para cada momento, olhar para a criança, para o adolescente, a partir de conhecimentos da neurociência, a partir de conhecimentos, né, da própria prática, né, que traz para que a gente possa melhorar os nossos recursos, é com essa responsabilidade que hoje nós estamos atuando aí com mais de 220 mil alunos, e isso nos torna muito responsáveis por todas as ações que desenvolvemos dentro da rede. E é dentro desse contexto, e o fato de estar de norte a sul do país, nos traz uma visão de país muito importante, que é a visão que hoje a própria base nacional, ela nos orienta, né, ela traz para a gente alguns indicadores daquilo que é direito de aprender. Né? Então, uma vez que a gente fala do direito de aprendizagem da criança e do adolescente, né, esse direito ele tem que ser olhado dentro de uma compreensão e composição da lógica nacional. E é isso que nós temos, né? Nós olhamos para todos os contextos, nós olhamos, né, para essa diversidade que existe em nosso país e olhamos para aquilo que é estruturante, né? A base ela nos dá uma estrutura para poder fazer as nossas escolhas metodológicas, tanto para os nossos livros quanto para os nossos serviços. Ou seja, tudo que a gente faz dentro da rede, né, passa a ter esse olhar, que é um olhar, né, da ciência, um olhar, né, da prática, né, e um olhar para essa diversidade do nosso país. Mas muito bem, né, eu disse um pouco da história do nosso tamanho e como que hoje nós estamos atuando com a escola digital. Olha só, pessoal, a escola digital, né, ela surge para nós como um conceito muito forte dentro desse movimento que nós estamos vivendo, né, que é o contexto da pandemia. A partir do momento, né, que nós entendemos, né, que a pandemia, né, que o coronavírus, ele ia impactar diretamente o modelo social que nós estávamos vivendo, rapidamente toda a equipe da Somos, ela se uniu, né, se organizou, então equipe tecnológica, equipe pedagógica, equipe administrativa, nossas lideranças diretas, nosso presidente envolvido, justamente para que a escola, todas as escolas pudessem oferecer e se transformar da sua própria versão, ou seja, transformar a sua versão, que é a versão da lógica, né, presencial, para uma versão digital. Isso aqui mostra para todos nós, esse movimento de implantação mostra o quanto nós precisamos, primeiro, nos reinventar, mas o quanto também nós temos, né, que ter velocidade para poder implantar projetos, para poder apoiar as escolas e poder ter parcerias consistentes e parcerias sólidas. É isso que nós queremos uma parceria sólida para estar conosco para mais 50 anos. Então, dentro desse contexto, né, no contexto da escola digital, a rede Pitágoras, nós estávamos já muito preparados.
como que nós estávamos preparados, né, sem ainda trazer, né, o contexto da pandemia. Vamos entender aqui o próximo ponto. Olha só, eu trago aqui, por isso que eu iniciei, né, dentro da lógica, que é a lógica, trazendo a lógica digital, para que a gente possa compreender depois toda a nossa oferta e toda a nossa estrutura. É que na rede Pitágoras, nós temos uma plataforma que é a plataforma digital de aprendizagem. Essa plataforma, ela traz conteúdos em formas de objetos digitais, ela traz orientações para a escola, orientações metodológicas, orientações para a formação do currículo, ela traz o nosso programa de formação em rede, traz conteúdos para os alunos, né, como atualidades, ou seja, nós temos aqui uma plataforma que ela olha para todos os campos da escola. Né? Ela olha para o professor no campo de formação, ela olha, né, para a gestão no campo de acesso de dados e relatórios para a escola operar, ela olha, né, para os conteúdos, entrega esses conteúdos. E dentro desse nosso conceito, dentro dessa nossa plataforma, né, nós temos aqui nós tivemos, né, a velocidade de potencializar tudo aquilo que foi feito, né, e que está sendo feito nesse contexto de pandemia, trazendo mais oportunidades para a escola se transformar. Ou seja, a escola ela fez primeiro, ela atuava como híbrida, tendo a plataforma, né, à disposição e ao mesmo tempo, né, de forma integrada à escola. Então, as nossas escolas já estavam operando com a plataforma digital. Mas aqui nós não estamos falando do uso da plataforma. O que eu estou dizendo é que nós tivemos uma mudança da escola. A escola deixou de ser presencial e se transformou em digital. A partir do momento que nós tivemos essa transformação, consequentemente, todas as nossas escolas que já tinham a ferramenta, o recurso, né, que já estavam engajadas com as nossas propostas, né, consequentemente, elas se transformaram de forma mais rápida. Então, aqui o contexto é, no nosso país, nós tivemos a transformação digital em muitas escolas, né? As escolas privadas, especialmente, transformaram de maneira exponencial. Mas no caso da rede Pitágoras, a transformação foi em uma velocidade muito rápida, dando segurança para as escolas e permitindo com que elas não tivessem a necessidade de um tempo muito longo para poder se reinventar. Então, essa reinvenção ela foi muito rápida de acordo com os recursos aqui disponíveis. Mas olha só, aqui na próxima tela que eu trago para vocês. Por que a rede ela se preocupa muito com a inovação e, ao mesmo tempo, com boas parcerias? Justamente para que a gente possa entregar recursos que são recursos consistentes. Né? E dentro desse conceito, olha só, o Pitágoras, né, ele traz o conceito da tecnologia associada ao Google. Ou seja, a tecnologia que nós usamos para a plataforma, né, para a PDA, ela é tecnologia Google. Então, nós fizemos o quê? A parceria com essa tecnologia, né, trazendo, embarcando todos os nossos conteúdos. Então, você traz o quê? Você traz os livros, né, você traz, né, todos os nossos objetos que são conectados, né, a gente traz também os serviços que compõem, que estão atrelados, né, ao material didático, ou seja, né, as nossas escolas estavam preparadas, por quê? Porque elas estavam com todo o ambiente pedagógico e de conteúdos à sua disposição e, consequentemente, tinham toda a tecnologia favorável para conseguir trabalhar de forma síncrona e assíncrona, trabalhar com as aulas ao vivo, né? Que isso também foi um grande diferencial dentro dessa nossa conversão rápida. Muito bem, conhecendo um pouco mais da plataforma, eu sigo um pouco aqui adiante e mostro para vocês 3 recursos apenas, né? Porque eu vou deixar o gostinho para que todos vocês possam pedir para os consultores aí comerciais divulgarem a nossa senha de degustação para que vocês possam navegar, para que vocês possam conhecer e todas as dúvidas trazerem de volta para nós. Mas olha só, dentro desse dos itens que eu destaquei aqui para essa nossa conversa, eu trago aqui primeiro os livros.
todos os nossos livros estão na plataforma digital de aprendizagem. Então, os nossos alunos da rede, né, têm acesso aos livros, livros com objetos conectados, né, livros que estão disponíveis onde ele estiver. Né? Ou seja, né, nós não tivemos a necessidade, o aluno aqui ele tem a necessidade de estar estudando, né, no seu computador, né, estar estudando no seu celular e estar com acesso ao livro que ele utiliza. Então, isso é um ponto relevante aqui dentro da nossa plataforma. Além dos livros, eu trago aqui para vocês na próxima imagem aqui dentro da associação com a tecnologia Google, a possibilidade do uso do Classroom, né? Ou seja, o Classroom está dentro, ele faz parte da nossa plataforma de aprendizagem. E o que o Classroom traz como conceito? Primeiro, é o espaço de sala de aula do professor. Se é o espaço de sala de aula do professor, ele vai planejar suas atividades, ele vai trazer conteúdos, né, para os seus alunos, ele vai orientar para a tarefa e postar as suas atividades e as suas tarefas. Ou seja, o professor aqui ele tem a sua sala de aula virtual, a sua sala de aula dentro dentro da nossa plataforma. Ou seja, é lá dentro da plataforma que ele busca conteúdos, é lá dentro que ele traz o livro, é lá dentro que ele conecta com o aluno, né, que ele organiza suas aulas, ou seja, nós tivemos dentro desse período agora, e gente, estamos tendo mais de 3 milhões de acessos, né, assim, a gente tem acessos, né, e criação de aulas de forma exponencial, porque a escola ela teve que se reinventar, tivemos que entrar para o ambiente, mas toda a rede Pitágoras estava preparada aqui nesse espaço. E aqui um ponto, que é um ponto particular, né, que eu trago para vocês, e observando um pouco do movimento, né, de outros países, o movimento, né, da retomada que está acontecendo, né, para quem já passou o pico da pandemia, e nós estamos acompanhando e vendo que essa retomada ela não será tão simples, né? Então, assim, nós dificilmente teremos uma retomada agora em 2020 da mesma maneira com que nós estávamos atuando no início do ano. Dificilmente isso acontecerá. Então, o modelo híbrido, a forma dinâmica, né, com que pode se reinventar a escola, fará parte do cotidiano das escolas, né? Ou seja, eu hoje, como professor, né, já fui gestor de escola, olhando para 21, sem dúvida, a tecnologia ela precisa fazer parte da minha escola, porque um modelo híbrido, um modelo que de uma escola reinventada, será necessário aí para o futuro. Por isso que eu até comecei aqui pela tecnologia. E seguido aqui no próximo ponto, aqui só para exemplificar aqui para todos, né? Dentro da sala virtual, olha só, o professor ele tem a possibilidade de criar suas atividades, criar suas perguntas, né? Ele vai postar as suas tarefas, ou seja, né? Postar a tarefa, né, as atividades para os meninos, ou seja, dentro de toda a plataforma, com um único acesso. Então, o aluno ele passa a ter acesso à plataforma com o seu login e sua senha, que ele vai ter acesso ao livro, a todos os conteúdos que já são embarcados, o seu professor, no ambiente que ele vai ter formação de professor, no ambiente que o seu aluno vai ter acesso à aula e o professor também à criação das suas aulas. Então, tudo isso estruturado e organizado, considerando todo rigor, né, e todo o rigor de produção de conteúdos e metodológico que hoje nós temos no Pitágoras, associados à tecnologia Google. É isso que nós temos aqui dentro desse ambiente digital. Em diante, nós vamos falar um pouco, eu trago só mais um destaque, né, que ele está relacionado à trilha de aprendizagem. Eu disse que eu destacaria 3, eu trouxe, né, livro, eu trouxe a tecnologia Google com o Classroom embarcado e o Hangout também, e trago aqui agora as trilhas pedagógicas, ou seja, aqui é um exemplo de uma trilha do 6º ano, em que, conectado com o livro, né, toda a nossa equipe toda a nossa equipe editorial produziu conteúdos que são vinculados, né, à nossa obra. Ou seja, o professor aqui, ele já tem organizado uma trilha
para potencializar a sua aula e utilizar durante todas as suas atividades. Então, temos aqui desde hiperlinks, textos que são para ampliação, nós temos aqui audioaulas, né, que vão trazer orientações e dicas, né, para os meninos, temos também videoaulas relacionadas àquele conteúdo, ou seja, né, para cada unidade, nós temos a trilha do conhecimento indicando ali qual é o capítulo. Ou seja, a gente tem um espaço muito rico aqui, né, dentro do ambiente digital, para que o seu professor possa fazer o melhor uso. Em seguida, né, eu vou falar para vocês, nós vamos comentar aqui um pouco das coleções, né? O que diferencia uma coleção da outra, né? O que a gente passa a ter dentro aqui da rede Pitágoras. Quando a gente olha para a coleção didática Pitágoras, nós trabalhamos da educação infantil até o ensino médio com revisional, ainda para pré-vestibular. Mas dentro da coleção toda, né, que faz parte de uma das soluções que nós temos, eu tenho aqui um destaque para o infantil relacionado à metodologia. Vamos ver adiante aqui qual é a metodologia que nós temos para a educação infantil. Então, um ponto aqui relevante para Pitágoras é a metodologia que é própria, aquela metodologia que é do Pitágoras, aquela metodologia que faz parte da nossa essência e que constantemente a gente revisita e a cada edição nós vamos aprimorar, né? Então, nenhum livro ele nasce semelhante, né? Ele precisa se reinventar a partir de uma próxima reedição. Dentro aqui da metodologia, que é a metodologia Pitágoras, eu tenho aqui um ponto que é a criança, ela está no centro da aprendizagem para nós. Então, é a criança, é ela, tudo que tem que ser feito tem que ser pensado na criança. E é por isso, então, que a gente traz aqui 4 conceitos dentro da metodologia. Tá? O primeiro é que a ampliação do universo, né, de experiência das crianças, dessas capacidades das crianças, faz parte do nosso repertório. O que eu quero dizer com isso? Naquela atividade que eu mostrei inicialmente com a Júlia, com a Helena, né, que está ali no celular, a professora estava com uma orientação que é uma orientação sobre formas geométricas. Né? A criança, quando ela não está num espaço escolar, dificilmente, né, o adulto, mesmo um pai escolarizado, a gente trabalha, né, com orientações para a criança relacionadas, né, a essa ampliação do repertório, ampliação da capacidade, né, de conhecer a partir das suas experiências. Claro que ela vive algumas, mas precisa ser orientado, precisa ser intencional. E essa intencionalidade da ampliação do repertório da criança é muito clara em toda a nossa proposta. Eu sempre digo assim, né, se você não parar de uma forma intencional para explorar, né, um quadro de Picasso, pega lá um Guernica de Picasso, né, você talvez passa, né, sem saber, né, e sem apreciar essa obra, né? Então, a escola tem que ter intencionalidade, e isso é muito claro dentro desse item que é de ampliação do repertório, ampliação das experiências que a criança vive. Sem dúvida, um outro pilar que nós temos aqui é a aprendizagem de forma lúdica. Gente, todos nós aqui sabemos, a criança aprende de forma lúdica, através de brincadeiras, através das interações que são promovidas. Então, essa interação, essa brincadeira com a criança faz parte do universo dela, e ela aprende com isso. Então, é um pilar nosso e faz parte da nossa metodologia. A criança, ela tem ampliação do universo dela, mas ela tem ampliação por meio de brincadeiras. Além disso, nós temos uma oportunidade imensa de explorar a diversidade de linguagens, né? Então, nós temos a todo momento oportunidades para a criança ela compreender a linguagem verbal, não verbal, para que a criança ela conheça diferentes linguagens, até por meio de gêneros, né? Então, dentro desse contexto, nossa metodologia ela é composta. E só para finalizar, eu passo esse item até para a próxima tela, né, é relacionado aqui aos campos de experiências que estão destacados e que são orientadores da base nacional. Então, a base ela traz os campos de experiência como essencial para a criança, e em toda a coleção
Já alinhada a base, nós identificamos aqui com ícones específicos de qual campo de experiência nós estamos falando por meio daquela proposta, daquela sequência didática que está sendo proposta. E é claro que a partir disso também, vocês observando aqui na imagem, aqui tem só um exemplo, né, de uma página, né, do verso dessa página, traz ali quais são os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da criança dentro do campo de experiência. Então, olha só, o professor, ele tem clareza daquilo que é intencionalidade dentro da proposta, né? O pai consegue identificar também o que está sendo proposto para o filho. Ou seja, gente, aqui a metodologia é muito consistente, né? Muito sólida, justamente para poder, né, ter clareza daquilo que se propõe ensinar. São esses os pilares da educação infantil e eu tenho certeza que vocês vão conhecer melhor a coleção, acessem por meio da nossa PDA e possam conhecer ela de ponta a ponta, tá bom? Seguindo para o ensino fundamental, olha só, do ensino fundamental ao médio, nós temos aqui nós temos a metodologia que ela é clara para esse segmento. Uma questão que nós estávamos falando era a metodologia, né, da educação infantil. Agora nós estamos aqui falando da metodologia do ensino fundamental e médio. Por quê? Porque nós temos dentro dessa sequência um olhar, que é um olhar do primeiro ao terceiro do médio. Nós temos aqui um olhar para cada etapa, considerando a etapa da infância, né, considerando as crianças, adolescentes e os adolescentes maiores, ou seja, a gente tem esse olhar cuidadoso, mas dentro de uma metodologia que ela prioriza o contexto e o conhecimento prévio, então ele faz parte. Então sempre vai existir em nossos livros, né, a contextualização e o levantamento de conhecimento prévio, né? É a partir desse disparador que a gente começa a orientação dos nossos conteúdos. O segundo pilar aqui, que faz parte da metodologia, é a abordagem conceitual. Né? Nós precisamos ter estratégias para abordar esses conteúdos. Né? O conteúdo ele não pode ser estático, a gente tem que trazer o conteúdo em movimento. Né? Eu falo muito que é um conteúdo em movimento, é aquele conteúdo que ele cria um diálogo com os meninos, ou seja, traz ali todos os conteúdos que ele precisa conhecer, né, os conceitos que ele precisa aprender e muitas questões ali que vão provocando, né? Talvez você traz ali você sabia, você traz ali, né, um quadro, né, de ampliação, que é para quê? Para que ele possa ir navegando por esse conteúdo e o professor que conseguir explorar isso, sem dúvida, ele vai ter uma aula muito mais dinâmica. Terminou a abordagem conceitual? Nós vamos para a aplicação do conhecimento, a síntese e a ampliação do conhecimento. E eu mostro aqui nas próximas telas para vocês. Vamos lá. Olha só, aqui na próxima eu trago aqui, só para exemplificar, toda a coleção vocês vão entender, e é importante saber quais são os cadernos, como que ele está dividido. Na próxima tela aqui eu até explico e mostro aqui, só para ilustrar na próxima tela, mostra aqui para vocês as áreas do conhecimento. Por gentileza, a próxima, né? Então aqui traz as áreas do conhecimento, né, dentro da composição dos cadernos. Muitas vezes a gente agrupa, vamos lá, olha, eu vou trazer aqui um bloco de ciências com matemática, eu trago aqui um bloco de linguagens, né, com história e geografia, para quê? Para facilitar a estrutura, né, do livro, o uso do livro, né, e ter a aproximação aí da estrutura dessas áreas. Mas o principal vem aqui na sequência de imagens que eu mostro para vocês com a metodologia. Vamos lá. Dentro da metodologia, eu trago aqui, ó, e a próxima tela, por gentileza, né, eu trago aqui a contextualização. A contextualização, olha só, a gente traz sempre imagens relacionadas, textos, mas com as perguntas que vão trazer a possibilidade dos levantamentos, de levantar conhecimento prévio. Ou seja, né, a partir do momento que isso é metodologia, que é intencional da proposta, o autor precisa escrever. Aí na hora que o autor coloca, sem dúvida o professor, ele vai utilizar, ele vai adaptar, ele vai ampliar, mas ele vai promover esse debate, ele vai promover o levantamento, né, das questões prévias com os meninos. Em seguida, né, nós temos aqui, tá certo? Aqui já na próxima tela, tá bom? Eu vou pedir pessoal aqui, ó, eu estou indo um pouquinho mais rápido nessa etapa, tá? Para a gente poder chegar nas próximas. Dentro desse campo aqui nós temos o quê? A abordagem conceitual.
né? A abordagem conceitual, apresentando quais são os conteúdos, quais são as intencionalidades, né? Eu exemplifiquei ali o entre-ação, por exemplo, é criar movimento, é você trazer o conteúdo, né, criando movimento para a tua aula. Em seguida, a gente traz, né, a síntese, né? A gente vai trazer, desculpa, a aplicação do conhecimento. Então, em seguida aqui, por gentileza, né? A aplicação do conhecimento. E a aplicação do conhecimento, eu vou pedir só para a nossa equipe técnica poder acompanhar aqui a gente passando os slides, por gentileza, tá? Então, na aplicação do conhecimento, aqui que é a próxima, a gente traz os exercícios da sala de aula, né? E aqui, os exercícios para quê? Para dar uma parada e o menino poder falar assim, opa, será que eu aprendi isso até agora? E aí sim, a gente poder dar sequência. Na sequência, a gente passa a ter o quê? A síntese, né? Já podemos para o próximo aqui, a gente tem a síntese, que é a hora que ele organiza, é a hora que ele sistematiza, é a hora que ele para organizar o pensamento. E em seguida, a gente tem oportunidades de ampliação, né? Como aqui, toda tarefa para casa, a gente considera dentro da aplicação do conhecimento, e em seguida, a gente passa a ter, na próxima aqui, ó, a gente vê já que a ampliação é aquela hora que a gente fala assim, pessoal, tem mais coisas para a gente aprender de tudo que nós falamos até agora. Então, essa lógica, né, essa metodologia, ela está estruturada em todas as nossas coleções. Para quê? Justamente para organizar. Uma questão é, quando a gente trabalha, né, com o sistema de ensino, a questão da estrutura é muito importante, porque a lógica que é estabelecida faz com que o menino ele compreenda essa lógica. Você organiza o tempo da tua escola, então você faz com que essa organização, que é a organização da estrutura, da lógica, do tempo, caminhe de forma com que os meninos eles consigam caminhar por tudo aquilo que é necessário aprender e a gente garantir o direito de aprendizagem. E aqui, sem dúvida, né, eu comentei da educação infantil, pode seguir para os próximos, né, eu comentei da educação infantil, mas toda a nossa coleção está alinhada à base. Então, garantir o direito de aprendizagem é essência para nós aqui do Pitágoras e alinhado a todas as diretrizes que nós temos curriculares. Então, nesse caso, a da educação infantil, ensino fundamental 1, fundamental 2, toda a coleção já está alinhada à base, garantindo os direitos dos meninos aprenderem, e com todas as habilidades que são descritas, que estão descritas, né, no documento orientador, estão previstas dentro dessas nossas coleções. E agora no ensino médio? Aqui tem um ponto importante, pessoal. Olha só, um ponto importante aqui no médio, porque nós estamos neste momento trabalhando na edição, que é a edição nova da coleção do ensino médio. E nós estamos trabalhando aqui para quê? Justamente para poder atender, né, as novas orientações que a gente tem, né, justamente contemplando a reforma do ensino médio. Se a gente está aqui falando de reforma do ensino médio, a reforma ela traz dois conceitos que são pilares. O primeiro é a formação geral, o segundo é a oportunidade dos meninos seguirem por itinerários formativos. Mas aqui, um ponto importante, eu vou pedir para seguir aqui na próxima, é a gente entender o que nós estamos prevendo, o que é a previsão dentro desse nosso novo ensino médio. Primeiro ponto é, consistência é a nossa palavra central dentro desse projeto. Ele é consistência por quê? Porque ele precisa ser completo, atendendo a todas as áreas do conhecimento. Ele precisa ser estruturado, porque a partir dessa estrutura metodológica, desse planejamento que a gente tem, que nós vamos conseguir percorrer e dar oportunidade para os meninos aí aprenderem. Além disso, ele é consistente e tecnológico porque nós construímos itinerários híbridos. Isso, itinerário híbrido, itinerário em que o menino vai navegar pelo livro impresso, mas ele também terá a aprendizagem com a tecnologia, né? Com o seu caminho, percorrendo o EAD digital. Além disso, né, ele está integrado, porque a formação geral e o itinerário não pode ser dissociado. Né, precisa caminhar juntos. Não tem como você criar um itinerário que você está indo para formação geral de um jeito, itinerário de outro, daqui a pouco o menino não sabe que ele está aprendendo. Então, essa conexão entre os itinerários formativos com a formação geral, ela é importante. E, por fim, aqui, ele é contemporâneo
porque nós, sem dúvidas, atendemos a todos os eixos que são indicados dentro dos nossos itinerários. Os eixos como? Né? Nós temos aqui dentro da inovação, trazer processos de investigação científica, processos criativos, intervenção pessoal, e além disso, pessoal, nós também teremos o projeto de vida dentro dessa composição. Mas vamos entender um pouco, né, da estrutura. Passa aqui, por gentileza, do próximo. Olha só da estrutura. Dentro da estrutura da formação geral básica, a gente tem aqui, olha só, áreas do conhecimento, nossos livros em áreas do conhecimento, e um conceito importante que é a escolha nossa, tá? Que é trabalhar por componente curricular. Nós não integramos a aprendizagem aqui em área do conhecimento. Por quê? Porque nós estamos num processo de aprender, de inovar, mas nós precisamos, né, ter cuidado com essa inovação. As nossas escolas ainda trabalham, né, com estrutura de química, física, biologia, com professores que são especialistas. Então, quando você pensar numa área do conhecimento, é uma ruptura que ainda nós entendemos que, e não só entendemos, como pesquisamos com as nossas escolas e escolhemos trabalhar com componente curricular aqui na formação geral e também nos nossos itinerários. Mas como? Olha só aqui no próximo. Nos itinerários formativos, nós teremos itinerários de linguagens, de natureza, de humanas e de matemática, mas também por componente curricular. Entendemos ainda que este é um momento de transição. Nós não vamos integrar em que professores vão ter que vão se contrapor a essa metodologia e contrapor a forma com que está sendo proposta. Até porque nós vamos ter que ter uma reforma que ela vai ter que ser transitória, né? Se ela for disruptiva, nós vamos bater o carro na educação brasileira. Então, nós vamos ter que ter muito cuidado, e aqui no Pitágoras, especialmente, nós tivemos esse cuidado. E nas próximas telas, eu mostro aqui para vocês, eu tenho aqui a tecnologia, né? Eu tenho aqui 2 itinerários formativos, que é linguagens e matemáticas, e nós entendemos que eles são importantíssimos, por isso que eles estarão em todo o ensino médio conectado com a formação geral, e eles são híbridos, né? Então nós vamos ter aqui junto o EAD, nós vamos ter junto aqui o livro digital construído, pensado junto com o livro físico. Mas na próxima tela aqui, nós temos aqui os itinerários de natureza e humanas. Esses serão opcionais. Você poderá criar aquele turma, né, que vai aprofundar mais em natureza, aquela turma que vai aprofundar mais em humanas. E um cuidado que nós tivemos, tá? E depois vocês podem aprofundar conosco. Toda a carga horária ela foi pensada minuciosamente para atender aquilo que é real dentro da escola. Não adianta a gente pensar numa carga horária de 40, 42, que é inviável até administrativamente, é impossível a gente trabalhar com essa carga horária. Mas então todo o projeto ele está estruturado, pensado em tempos, semanas para atender a exigência que traz na legalidade da lei, mas atendendo as possibilidades reais que existem dentro das escolas. Então, essa composição que nós teremos já para 21. Tá bom? Então, a partir de agora, vocês podem ir conhecendo, se aprofundando, e a partir de 21, toda a coleção estruturada e nova dentro das escolas. Vamos conhecer um pouco mais dos nossos serviços. Olha só. O primeiro ponto que eu trago aqui, então eu falei de tecnologia, falei o segundo bloco das nossas coleções e dos nossos livros e metodologias, e trago agora um pouco de um serviço que ele é importantíssimo dentro da rede Pitágoras, que é a avaliação. Se nós não avaliarmos, consequentemente, nós não vamos conseguir compreender se nós estamos no caminho correto. É por isso que a rede Pitágoras, ela tem o programa de avaliação da rede Pitágoras, né, que é o PAERP. O PAERP, que já é clássico dentro da rede, né, ele é aplicado, primeiro, ele é a nossa avaliação em larga escala. Ele é o nosso instrumento de gestão da nossa rede, consequentemente, o instrumento de gestão da escola. Né? Ele é um instrumento de gestão escolar. Ele traz indicadores, né, buscando, a gente podendo conhecer melhor as escolas, para quê? Para poder construir projetos melhores, para poder ter um trabalho com a nossa equipe de assessoria mais dedicado, gente, com foco em melhorias.
né? A lógica é monitorar para a gente buscar melhorias. Isso tudo com muito diálogo, né? Os dados são da escola, mas junto conosco nós podemos nos olhar, né? Não somente para a sua unidade. Você não vai estar olhando somente para a sua unidade, você vai olhar a sua unidade num contexto de país. Ou seja, você tem dados suficientes para poder melhorar cada processo. E o PAERP, inclusive, pode seguir aqui por gentileza, tá bom? Ele traz aqui a oportunidade da gente conhecer blocos, né, que são os nossos blocos de segmentos. Então, vamos entender como os nossos alunos do quinto ano estão fechando um ciclo escolar, como os nossos alunos do nono, como os nossos alunos do terceiro e do médio. E dentro de uma aplicação que considera a TRI, que considera a aplicação de conhecimentos conceituais, mas também nós temos questionários que vão para os pais, para as famílias, né, que vão para as famílias, professores respondem, alunos respondem, ou seja, gente, é um mapeamento da escola. Vocês passam a ter dados significativos, né, para poder tomar as decisões, as melhores decisões para a sua escola. Em seguida, olha só, além desse programa, né, do PAERP que nós temos as avaliações que acontecem, né, a cada ano, e elas fazem parte da nossa rotina. Dentro dessas avaliações, nós temos aquelas que nós chamamos de diagnóstico, que é do segundo ao quinto, a maratona do conhecimento do sexto ao nono e simulados Enem no ensino médio, em todo o ensino médio. Então, nós temos aí ferramentas do segundo ao terceiro do ensino médio. Para quê? Para que vocês possam identificar, né, durante o ano letivo. No caso de ensino médio, são 4 aplicações, né, e no fundamental, uma aplicação no ano, para a gente poder corrigir rota. Então, a lógica é identificar como as turmas estão, identificar como a aprendizagem está ocorrendo, identificar cada item. E eu vou passar rapidamente aqui, só para vocês conhecerem o modelo de relatório. Olha só, a partir do momento que você está conosco, né, trabalhando conosco, as avaliações elas fazem parte de um conceito que nós chamamos de prepara, que é o prepara avaliações. Olhem só para a gente não confundir. Uma questão é o PAERP, né, que é a avaliação institucional. O prepara, ele está focado nas avaliações de aprendizagem, né, que vai acontecer constantemente a cada ano. E aqui dentro da plataforma, vocês vão identificar aqui alguns itens que nós conseguimos mensurar. Então, olha só, passa aqui para o seguinte, tá bom? Primeiro, dentro do painel, aqui é um exemplo de ensino médio, você traz aqui, você entende o teu grupo de alunos por área do conhecimento, né? Você consegue identificar o teu grupo para até poder comparar. Será como você está dentro da curva, né, de Enem, na curva de ensino médio, considerando cada área do conhecimento. Por quê? A partir da hora que você está aplicando as suas provas, você vai corrigindo rota. E, gente, nós observamos que é um crescimento bem significativo da primeira avaliação até a última, quando a escola olha para esses dados. Em seguida, né, você pode passar aqui por gentileza, em seguida, nós conseguimos identificar cada aluno. A gente olha cada aluno. Mas além de olhar cada aluno, pode passar aqui adiante, por gentileza, além de olhar aqui cada aluno, a gente consegue saber quais são as atividades, conteúdos, quais são os pontos fortes, os pontos fracos, ou seja, a gente consegue ver tudo que o menino tem para melhorar. Então, é uma ferramenta de gestão de alto nível, justamente para quê? Para que toda a gestão da escola, ela entenda como seus alunos estão e ela consiga melhorar os seus resultados. E ela consiga melhorar, né, as possibilidades que esses meninos têm para alcançar excelentes resultados. Na próxima tela aqui, é só aqui mais um exemplo para vocês de que toda resolução ela está presente dentro da plataforma, em que ele identifica item a item que ele não soube responder, para que o professor possa, inclusive, ter orientações que são orientações pontuais para aquele aluno ou para grupo de alunos que não tenham algumas habilidades desenvolvidas. E em seguida, né, aqui em seguida,
a gente aqui é só mais um exemplo também de que você consegue exportar todos os dados e ter esses relatórios simulando, né? Inclusive você consegue entender como que esse aluno ele está e qual é o comportamento dele e como que ele estaria no Enem. Será que esse aluno teria possibilidade de enfrentar um SISU e enfrentar aquela universidade que ele tanto sonha, né? Então, dentro da plataforma e dentro desse conceito, ele consegue ir acompanhando a sua evolução e sonhando aí com os resultados que ele pode obter no ensino médio. Muito bem, por isso que, pode passar o seguinte, por gentileza, tá bom? Por isso que um dos destaques que nós temos, ele está aqui, ó, dentro dos pontos fortes e dos pontos a melhorar. Por quê? Porque aí cada aluno ele consegue se identificar e ele consegue, o professor, saber onde que nós temos que melhorar. E é fato, já que nós acompanhamos há muitos anos, que não adianta a gente focar em tudo. Se a gente olhar para aquele menino e a gente focar naquilo que ainda é essência, que está faltando, a aprendizagem dele melhora de forma significativa. E, consequentemente, os resultados dele também irá melhorar para que ele possa ter acesso à universidade que ele quer. Então, quando eu trouxe aqui o ensino médio, para vocês entenderem, o ensino médio muito consistente e muito focado para vocês terem os melhores resultados onde vocês desejarem, a escola e fazer a sua escolha. E com toda a ferramenta de avaliações para você acompanhar e você poder desenvolver melhor os resultados da sua escola. Mas muito bem, além disso, vamos aqui para o próximo item. Eu vou falar de um conceito importante dentro da rede, que é o nosso programa de formação. Porque dentro do programa de formação, né, nós temos aqui um aspecto relevante que é o programa de avaliação ele olha para os dados que nós temos do PAERP. Então, só para vocês entenderem, né, o trabalho que está sendo feito neste ano, né, ele é um trabalho específico com linguagens e também com a matemática. Por quê? E isso lá para o fundamental. Por quê? Porque nós sabemos que fortalecer essa área, né, fortalecer essas duas áreas do conhecimento para as crianças menores, nós melhoramos os nossos índices, que são os índices de maneira geral, né, que nós temos em qualquer outra avaliação externa. Então, dentro desse conceito, o programa de avaliação, de formação, ele tem algumas etapas. E ele acontece, né, para a rede toda. Que ele começa desde toda orientação e todo material disponível para que toda a escola realize a sua semana pedagógica, né? Então ele entra com diagnóstico, ele entra com planejamento, ele traz todos os dados para a escola poder trabalhar, seguido de encontros de lideranças, então a gente tem encontros regionais com os nossos diretores e coordenadores pedagógicos, também seguido de oficinas pedagógicas que acontecem em várias regiões do país todo, né? Então a gente forma micro-regiões para poder que os nossos especialistas e consultores cheguem até os professores de vocês, e além disso a gente passa a ter o encontro de educadores, esses são regionais, né, e também com possibilidade depois de acesso online, justamente passando aqui por todas as etapas, né, e você ter um processo de formação. E eu não falei aqui do nosso EAD, que eu comentei lá no início na plataforma digital de aprendizagem, né? Lá no início eu comentei que o professor tem oportunidades de formação continuada, sim, por meio do nosso programa que chama Capacitar. A Capacitar traz uma grande possibilidade de cursos para que o professor ele faça suas trilhas, seja certificado e ele possa ampliar a sua oportunidade de formação. E todos nós, eu sou professor, e nós sabemos que estudar constantemente é a essência da nossa profissão, né? Faz parte da nossa profissão. Em seguida, por gentileza aí, eu trago aqui para vocês, né? Eu trago aqui um ponto que é o que nós esperamos, né? O que nós esperamos dentro da rede Pitágoras? Primeiro, realização e mudança. Por que realização e mudança, né? Porque primeiro nós precisamos entender como melhorar a aprendizagem.
Nós precisamos o tempo todo buscar, por meio dos nossos recursos, dos nossos livros, né, das nossas metodologias e das nossas avaliações, identificar aquilo que está bom, identificar aquilo né, que nós precisamos melhorar. Para quê? Para criar recursos constantes que possam contribuir para a sua escola. Sem dúvida, se você tiver uma escola, que é uma escola que na proposta pedagógica, ela está muito consistente e você está muito tranquilo com a sua proposta pedagógica, consequentemente, você terá mais tempo para investir em outras ações, e são ações que vão compor a necessidade da sua escola, que é a gestão toda. Você precisa olhar para a sua gestão financeira, você precisa olhar para a sua gestão, como você se comunica, como você se posiciona, né? E por isso que, até agora, eu trouxe todos os campos da gestão pedagógica, que são necessários para você ter tranquilidade dentro desse campo. Mas eu trago agora mais um item, né? E ele é um item bem relevante para que vocês possam conhecer. Nós também nos preocupamos, né, e também apoiamos a todas as nossas escolas e a rede, né, dentro da sua campanha, né, dentro da sua campanha de matrículas, de toda a sua trajetória de comunicação, de como que vocês são assessorados no seu marketing, para que vocês tenham, né, primeiro, condição de multiplicar tudo isso que é produzido dentro da escola, com alto valor e que muitas vezes fica oculto. Né? Muitas vezes a gente deixa isso de forma tímida, né? Fica dentro das paredes da escola. E é por isso que nós temos aqui uma parceria, né? Que é uma parceria com a EME. Então passa aqui, por gentileza, né? No próximo slide. O que é a parceria, né, com a EME? A EME é uma empresa, né, especializada em marketing escolar. Né? Ela é especializada, já está há muitos anos no mercado, né, e todo o foco, né, da EME, ele é justamente para ser a melhor plataforma de marketing educacional do país. E é por isso que com essa parceria com a EME, né, que nós somos, né, dentro do Pitágoras, nós temos tudo aquilo que é próprio, específico, para que a gente possa apoiá-los da melhor forma. Com o quê? Com comunicação e estratégias de marketing, né? Além disso, com toda a assessoria e capacitação para que vocês possam utilizar, né, dos recursos da EME da melhor forma possível. Né? Tanto que, ao longo do ano, todas as nossas escolas parceiras Pitágoras, né, elas estão tendo sistematicamente encontros com a equipe EME, né? Para quê? Para poder entender todas as ações que podem ser feitas para poder deixar a sua escola ativa, né? Deixar a sua escola viva. Só para vocês compreenderem, nós tivemos uma reunião com gestores, né, da Rede Pitágoras na semana passada, né, e foi apresentado para eles o conceito de audiocards, que está sendo alimentado dentro da plataforma, para que eles possam trabalhar com os professores durante esse período de pandemia, e além disso, o projeto, que é o projeto de construção dos vídeos para a publicidade da escola no contexto da pandemia. Um deles, só para vocês entenderem, ele traz o conceito de como que, considerando a Semana do Meio Ambiente, que é essa que está ocorrendo agora, né, como que os meninos, né, eles podem olhar para o mundo a partir das suas janelas. Né? Então, os meninos de escolas do Brasil todo estão produzindo imagens, fotografias, olhando aqui para a sua janela, né? Fotografando o ambiente que ele está, as pessoas, os animais, ou seja, tudo que ele considera como ambiente, para que esse vídeo ele possa fazer sentido para a escola dentro do conceito, né, que ela quer se manifestar. Nesse trabalho todo, o que a gente passa a ter? A gente tem uma assessoria que orienta, uma assessoria que dá a diretriz para aquilo que a gente quer seguir. Bom, pessoal, meu tempo está acabando, mas eu trago aqui uma última imagem. Uma imagem para a gente refletir, né, que é a imagem, né, que está circulando aí já faz, né, em torno aí de 10 dias, né, e que nos
nos toca muito, né? E esse conceito, né, do Black Lives Matter, né, que é a gente trazer, né, que é o conceito, né, de vidas negras, né, que importam, para nós todos aqui da Rede Pitágoras faz muito sentido. Mas por que faz muito sentido? Porque educação, ela precisa olhar para o mundo, ela precisa olhar para tudo o que está acontecendo. Então, acho que esse fato que aconteceu, né, esse triste fato que aconteceu com George Floyd, né, justamente nos permite repensar o nosso mundo, repensar aquilo que nós acreditamos como ser humano e como essência. E é dentro desse conceito, né, que eu encerro aqui essa fala, é justamente para que a gente possa entender, né, que construir uma proposta pedagógica, né, que tenha a sua metodologia, que tenha as suas intencionalidades, que possa ter uma parceria sólida e contribuir com a escola, sem dúvida precisam ter pessoas com um olhar humano, pessoas com um olhar para o mundo, para que tudo faça sentido, né? A partir daquilo que é próprio, a partir daquilo que a gente reconhece, que a gente possa reconhecer no outro, né? E fazer o melhor conteúdo possível para que a gente possa formar um país melhor, formar pessoas melhores. Sem dúvida, a Rede Pitágoras tem, né, 220 mil alunos, né, com muita responsabilidade, atuando aí com mais de 600 escolas e com esse olhar, né, um olhar cuidadoso para tudo aquilo que é produzido. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui desse nosso bate-papo. Um bate-papo rápido e que nós temos muitos detalhes e temos muitos itens para aprofundar. E sem dúvida, considerando toda a nossa equipe, né, equipe de consultores, nossa equipe pedagógica, vocês poderão nos acionar para que a gente possa se aprofundar sobre cada item, apresentar esses conceitos todos de forma mais detalhada e de forma mais próxima de todos vocês. Agendem conosco bate-papo né, específico e conversas pontuais por meio aí dos nossos consultores que estão aí diretamente em contato com vocês. Mas muito bem, como estamos chegando ao final, né, é importante que nós tenhamos aí algumas informações que são relevantes para todos vocês, tá? O primeiro é o seguinte, na sequência, nós vamos ter aqui uma palestra muito importante, que é a palestra com a nossa gerente, né, de soluções complementares, que é a Morgana Batistella, né? E vai ser um prazer, né, vocês estarem na plenária daqui a pouquinho junto com a Morgana. E ainda, vocês também, né, têm aí a chance, né, de todos que estão participando de forma ativa, né, e que estão engajados dentro das interações, de ganharem os vouchers aí, que são os vouchers da Livro Fácil, né, e ter aí sucesso, né, ou seja, né, a partir da participação de todos vocês. Fico muito feliz, né, de poder estar com vocês aqui nesse momento. Muito obrigado pela atenção, obrigado pela essa companhia durante esse momento. Até breve, viu? Um abraço.